Olá, é uma alegria participar dessa jornada da Mulher Plena e eu quero parabenizar você por tirar esse momento para estudar a Palavra de Deus de maneira profunda, para buscar mais conhecimento acerca da verdade. E o tema de hoje é muito importante, como estudar a Bíblia de maneira profunda. Essa, eu creio que deveria ser uma das nossas principais preocupações. Como orar de maneira mais profunda, verdadeira, íntima e como ler a Bíblia de maneira profunda. E nós vamos estudar esse tema hoje. Eu quero convidá-la a abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 15, verso 16. Esse, eu creio que é um dos versos bíblicos que podem dar o pontapé inicial para esse conhecimento sobre como estudar a Bíblia de maneira profunda. Vamos ler juntos? Jeremias, capítulo 15, verso 16, diz o seguinte: Achadas as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras me foram por gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Tem muita coisa profunda nesse versículo, mas quando você lê até de maneira superficial, você vai olhando as palavras e você ouve Jeremias dizendo: achadas as tuas palavras. Você só pode achar aquilo que você busca, aquilo que você está procurando, aquilo que você vê onde é que está. Então ele disse assim: olha, eu busquei a palavra de Deus. Eu não sou um leitor assim que lê de qualquer maneira, eu quero procurar a palavra de Deus, eu quero buscar a palavra de Deus, eu quero encontrar a palavra de Deus. E sabe o que ele disse que foi buscar, até encontrar, até achar? A palavra de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você não deve estudar a Bíblia de maneira mecânica, mas também não deve estudar a Bíblia de maneira derivada de outra pessoa. Eu não posso estudar a Bíblia por vídeos da internet, por comentários em vídeos de outra pessoa. Eu tenho que ir direto à palavra. Eu não posso dizer assim, achadas as palavras de alguém sobre a Bíblia, ou achados os sermões de alguém sobre a Bíblia. Primeiro eu tenho que ir à fonte da palavra de Deus. Quando eu apresento um sermão, eu estou compartilhando com as pessoas aquilo que eu me alimentei. Então, na verdade, o sermão é um alimento de segunda mão. Porque primeira mão é a fonte original, a Bíblia. Eu não estou dizendo que você não pode ver um vídeo com um comentário bíblico, ou estudar um comentário bíblico, ou assistir um sermão. Ao contrário, eu só estou dizendo que você tem que encontrar prioridade. E a prioridade é vá direto à palavra de Deus. Se alimente da fonte inicial. Eu costumo dizer que tudo que eu apresento, ou que alguém apresenta no sermão, é tipo uma sobremesa espiritual. Porque o verdadeiro banquete é só você e Jesus de joelho no chão, na tua casa e com a Bíblia aberta para estudá-la de maneira profunda. Então, busque a palavra até encontrá-la, como Jeremias disse, mas vá à palavra. E quando ele encontrou a palavra, ele disse assim, logo as comi. É interessante essa palavra, porque comer é um processo. Você não pode comer só olhando, você não pode comer, se alimentar, vendo um livro de receitas. Você não pode se alimentar vendo uma vitrine cheia de comidas deliciosas, um cardápio com opções. Não. Você só pode dizer que comeu se você ingeriu a comida, se você mastigou a comida, se ela veio e fez o processo de digestão. Isso é comer. O que Jeremias está querendo nos dizer é que ele não simplesmente lia a palavra, ele se alimentava da palavra. Ele não era um leitor superficial da Bíblia, ele era alguém que cavava profundamente para que a palavra de Deus pudesse alimentar a vida dele. Então você não deve ler vários capítulos por dia só porque tem que ler a Bíblia. Você deve se alimentar da Bíblia, é o que eu quero compartilhar, como ler a Bíblia de maneira profunda. Há um texto muito interessante do Espírito de Profecia que está no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 381, que diz o seguinte: aos que se estão se preparando para as mansões celestiais, deve recomendar-se para eles que façam da Bíblia seu principal livro de estudo. Veja só, você está se preparando para as mansões celestiais? Então o Espírito de Profecia tem uma recomendação para você. Faça da Bíblia o seu principal livro de estudo. Não é livro de leitura. Você lê jornal, você lê um livro comum. A Bíblia é um livro de estudo. Você deve comparar passagens, você deve fazer pesquisa. Se tem uma palavra que você não entende, você deve procurar entender que palavra é essa.
Se há um versículo que você não compreende, você tem que procurar um comentário bíblico para compreender o que aquele versículo quer dizer. Há pessoas que dizem, não, essa parte da Bíblia é mistério. Não, não existe mistério, existe Bíblia mal estudada. Porque quando você estuda a palavra, Deus vai, através do Espírito Santo, falar a você o que Ele quer. Martinho Lutero, ele costumava dizer que o estudo da Bíblia, junto com o Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, é a melhor maneira de chegar à profundidade do texto bíblico, porque a Bíblia é sua melhor intérprete e o Espírito Santo ajuda nesse caminho de interpretação. Então leia a Bíblia, esperando alimentar-se da Bíblia, mas não leia simplesmente de maneira automática. Os professores ou professoras aí que estão me assistindo sabem que há uma grande diferença entre ler e estudar. Há muitos alunos que, se alguém perguntar, você viu aí o livro? Sim, eu li o livro. Mas os alunos que realmente querem ter boas notas, eles têm que estudar. Eles têm que cavar de maneira mais profunda. É isso que eu tenho que fazer com a Bíblia. Quer uma outra citação que ajuda a compreender isso? Olha que coisa forte. Está no livro Nossa Alta Vocação, página 201, também de Ellen White, que diz o seguinte: o estudo superficial da palavra de Deus não pode satisfazer os reclamos que ele espera. Ler uma quantidade de capítulos da Bíblia diariamente sem dar cuidadosa atenção ao texto bíblico, olha que coisa forte, é de pouco proveito. Ler uma certa quantidade por dia, mas sem dar cuidadosa atenção ao sentido do texto bíblico, é de pouco proveito. Texto deve ser comparado com texto, deve haver cuidadosa pesquisa e paciente reflexão. Aqui estão os 3 passos para estudar a Bíblia de maneira profunda. Primeiro, você tem que estudar a Bíblia, e você tem que estudar a Bíblia, não ler simplesmente uma quantidade de capítulos, mas você deve ir para a Bíblia com o desejo de ter um profundo alimento da Bíblia. Qual é o primeiro passo? Comparar texto com texto. Então você vai ler uma passagem ali que fala sobre o louvor. Você vai procurar outras passagens que falam sobre louvor. Há um livro chamado Concordância Bíblica, que é um livro apenas com as passagens de acordo com as palavras. Então, nesse livro, que está disponível gratuitamente até na internet, você quer estudar o que a Bíblia fala sobre o louvor. E lá irão aparecer as passagens da Bíblia que falam sobre louvor. E quando você começa a comparar uma passagem com a outra, você está estudando a Bíblia de maneira profunda, porque você está entendendo o que a Bíblia fala sobre louvor. A Bíblia não é um versículo e não é apenas um livro, é uma coleção de 66 livros. Então, quando você quer estudar sobre o sábado, você deve estudar o que a Bíblia fala sobre o sábado. E aí você vai estar estudando a Bíblia de maneira profunda. Mas aqui diz também que você não deve apenas comparar texto com texto. Segundo passo, depois de comparar texto com texto, você pode pesquisar. Cuidadosa pesquisa, ela diz aqui. E pesquisar é ler um comentário bíblico, ler o que o Espírito de Profecia fala sobre aquele texto. Há um comentário bíblico que eu recomendo, que é vendido pela Casa Publicadora Brasileira. São vários volumes, mas você pode comprar o volume que você vai ler o livro da Bíblia naquele momento. Então, se você vai estudar o livro de Gênesis, compre o volume 1 do comentário que acompanha os 5 primeiros livros ali. E você vai pesquisar, você vai, como eu disse, ver que palavra é essa, o que significa esse versículo. Então, cave a Bíblia. Mas terceiro, e para mim o mais importante, deve haver paciente reflexão. É o que nós chamamos de meditar. Meditar mais ou menos eu posso ilustrar com aquilo que a vaca faz quando se alimenta. Lembra? A vaca se alimenta e fica remoendo. Meditar é remoer mentalmente. É você ler o texto bíblico e ficar pensando o que é que esse texto fala ao meu coração. O que é que ele está querendo falar comigo hoje? Quais são as lições para a minha vida? Quem escreveu? Para que ele escreveu? No momento que eu estou vivendo, o que é que esse texto bíblico fala comigo? Martinho Lutero também dizia que a Bíblia você tem que ler como se fosse uma árvore cheia de frutos nos galhos. E cada versículo é um galho e você deve balançar até que caia pelo menos um fruto para lhe alimentar naquele dia. Então, toda a Bíblia vai te alimentar. E você tem que pesquisar, refletir até que aquilo que você leu te alimente. Quer um exemplo? Você está lendo, por exemplo, a história de Davi e Golias. E você começa a refletir e você diz: Santo Espírito guia, dirige o meu estudo nesse momento, me alimenta. E você começa a pensar e conversar e você termina dizendo assim: Senhor,
eu estou enfrentando um gigante no meu casamento, eu não sei o que fazer. E eu sou tão pequeno e indefeso como Davi, mas eu acabei de ler que os pequenos e aparentemente indefesos têm um Deus grandioso. Então, por favor, me ajuda a enfrentar esse gigante no meu casamento. Então, não é mais a história de Davi e Golias, é a sua história e os gigantes que você está enfrentando. Entende? Então, você não simplesmente leu a história de Davi, você aplicou para a sua vida. É isso que o Espírito de Profecia diz de paciente reflexão. O que é que Deus está querendo falar comigo? O que é que esse texto fala ao meu coração? Para me ajudar, eu escrevo nesse processo. Então, eu leio um capítulo da Bíblia por dia, às vezes até menos. Eu faço essa pesquisa da palavra, de comparar um texto com outro, e eu vou escrevendo ali o que eu descobri. Mas a parte que eu mais escrevo é o que aquele capítulo falou ao meu coração. O que é que Deus falou comigo? Como é que Deus alimentou o meu coração naquele dia? Um dia, por exemplo, eu estava lendo a história de Raabe. Lembra, Raabe escondeu lá os espias? E tem gente que acha que ela foi salva com sua família em Jericó porque escondeu os espias, e não é verdade. Os espias disseram, olha, não adianta ter nos escondido. Se você não amarrar esse cordão aqui na janela, todo mundo que estiver na casa vai perecer. Então, ela não foi salva porque escondeu os espias, ela foi salva porque confiou na promessa do cordão vermelho, que simbolizava o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Quando eu terminei de ler isso, o Espírito Santo se aproximou de mim e me disse, olha, eu sei qual é o maior sonho do seu coração. O maior sonho do seu coração é salvar sua família, assim como Raabe salvou a dela. Mas sua família não vai ser salva porque você é pastor ou porque você prega. Não, a sua família vai ser salva se o sangue do Cordeiro estiver no coração de cada pessoa da tua família. Então não descuide do culto familiar, não descuide de ensinar intencionalmente aos seus filhos o meu caminho. E naquele dia não era mais a história de Raabe, era a história da minha família e do desejo que eu tenho de ver minha família salva, como Raabe tinha o desejo de salvar a família dela. Você entende? De onde vêm essas ideias? De uma paciente reflexão, de pedir ao Espírito Santo que esteja do seu lado e que ele, através da Bíblia, fale o que você precisa. E você não vai mais simplesmente ler a Bíblia, você vai estudar a Bíblia de maneira profunda. Há um outro texto que eu queria ler com você, que está no livro de Josué, capítulo 1. Se você tiver com a Bíblia aí e puder, abra Josué, capítulo 1, verso 8, uma orientação que Moisés deu para Josué e que é muito válida para mim e para você hoje. Diz assim, Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que coisa poderosa. Então, Moisés não disse assim, olha, pega a Bíblia todo dia, lê aí um capítulo e está bem. Não. Sabe o que Moisés disse? Você deve, primeiro, nunca deixar de meditar nesse livro, não é ler esse livro. Você tem que meditar nas palavras desse livro, você tem que se alimentar das palavras desse livro. E se você fizer isso, tiver cuidado de fazer isso, você vai prosperar e o teu caminho será bem-sucedido. Porque não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Nada é mais poderoso nesse universo do que a palavra de Deus. Quando o mundo estava em trevas, Gênesis 1 disse que Deus usou apenas a palavra. Ele não foi numa casa de materiais de construção para começar a construir o mundo. Ele usou a palavra. Então, se a tua vida está em trevas, a mesma palavra que Jesus disse, haja luz, e houve luz, ele pode trazer luz para a tua vida. Jesus estava em frente ao túmulo de Lázaro, lembra? E Lázaro já estava cheirando mal, já estava podre. E o que foi que Jesus usou para tirar a carne podre de Lázaro e devolver vida? A palavra. Lázaro, vem para fora. E esse poder da palavra de Deus está disponível nesse livro para restaurar a tua carne que já está talvez apodrecendo pelo pecado. O teu casamento está se desfazendo. A mesma palavra que trouxe vida nova à carne de Lázaro pode trazer vida nova ao teu casamento, porque a palavra é o mesmo poder, porque vem da mesma fonte. Uma última citação que eu quero compartilhar com você é uma citação belíssima, que fala sobre os benefícios de estudar a Bíblia de maneira profunda, de maneira mais ampla. Está no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 207. Diz o seguinte,
ao nos dar o privilégio de estudar a sua palavra, veja, não é ler a sua palavra, Deus nos deu o privilégio de estudar a sua palavra. O Senhor pôs diante de nós um grandioso banquete. Olha aí de novo a ideia de Jeremias, de comer, de se alimentar. Então, estudar a palavra é um banquete. Aí ela continua dizendo, muitos são os benefícios de se banquetear da palavra de Deus. Aí ela vai descrevendo que benefícios você vai ter. Aqui em Josué, ele diz que você vai ser próspero e ele diz que você vai ser bem-sucedido. Próspero e bem-sucedido. Há pessoas que dão a vida, que passam por cima dos seus princípios e valores para serem prósperos e bem-sucedidos. Josué recebeu uma orientação que serve para mim e para você. Estude a palavra, medite na palavra. Você não precisa vender os seus princípios, negociar os seus valores para ser próspero e bem-sucedido. Mas essa citação diz o seguinte, que você vai receber uma força espiritual aumentada ao estudar a palavra. Você gostaria de ter tua força espiritual aumentada? Depois, você vai crescer na graça e no conhecimento da verdade. Olha que privilégio. Crescer, que privilégio crescer na graça e no conhecimento da verdade. Depois, você vai formar e fortalecer hábitos de domínio próprio. Gente, você concorda que esse é um dos grandes desafios que temos? Hábitos de domínio próprio. Domínio próprio no beber, no comer, no falar, no acessar, em fazer atividade física. A palavra de Deus pode te dar hábitos de domínio próprio. Depois, vão desaparecer as fraquezas da meninice. Vou repetir. Se você estudar a Bíblia de maneira habitual e estudar de maneira profunda, a palavra de Deus vai fazer desaparecer as fraquezas da meninice. Sabe por que tem muito casamento acabando? Porque tem muito menino casado, não cresceu. Às vezes eu converso com alguns casais e eles me contam o problema que está levando ao divórcio e eu tenho muita vontade de dizer assim, por favor, saiam da 4ª série, cresçam. Isso é briga de menino. Mas tem muita gente que está preso ainda à meninice e a palavra de Deus vai amadurecer você emocionalmente, espiritualmente. Sabe o que ela vai fazer também? Vai te ajudar a vencer o mau humor, a teimosia, o egoísmo, as palavras precipitadas e os atos apaixonados. Aquela força, aquele ímpeto de ser agressivo e depois ter que se arrepender. Você já pensou que há alguém que consegue vencer o mau humor, a teimosia, o egoísmo, as palavras precipitadas e os atos apaixonados? Pastor, onde eu busco esse tesouro? Disponível na palavra de Deus todos os dias. Me deixa terminar com uma última ideia. Você lembra quando Jesus ressuscitou e encontrou os 2 discípulos no caminho de Emaús? Ele poderia ter dito, olha, sou eu, acorda. Mas não. Sabe o que ele fez? Ele começou a abrir a Bíblia para eles. E o texto de Lucas diz que, a começar de Moisés, passando pelos Salmos e Profetas, ele expunha as Escrituras. Sabe o que essa lição, esse texto diz para mim? Quando eles chegaram lá, na casa, que Jesus se revelou para eles ao partir o pão, a Bíblia diz que eles falavam assim para o outro, não nos aquecia o coração quando ele nos falava da palavra. Sabe o que quer dizer? Nós somos aqueles discípulos que estão andando sem enxergar Jesus pessoalmente. Mas ele pode aquecer o nosso coração todo dia. Como? Não aparecendo e dizendo, olha, aqui sou eu, mas através da palavra. O que aqueceu o coração daqueles 2 discípulos não foi a presença de Jesus, porque eles não perceberam que era Jesus. O que aqueceu, eles falaram, foi quando ele expunha as Escrituras. Não saia de casa com o coração frio. Não vá para o trabalho ou para a escola com o coração frio. Permita que a palavra de Deus aqueça o seu coração todos os dias. E faça isso estudando a palavra, a Bíblia de maneira profunda, passando tempo com a Bíblia, pesquisando a Bíblia e refletindo no texto bíblico. E no meu caso, como eu disse, me ajuda muito escrever isso. Testa isso, quem sabe, por 15 dias. Às vezes eu prego por aí e as pessoas me dizem, pastor, olha, eu não lembro nada do seu sermão, mas aquela dica de escrever o que eu refleti na Bíblia, aquilo tem sido uma bênção em minha vida. Eu espero que seja uma bênção em sua vida também. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar algumas coisas que têm aquecido o meu coração, de não querer mais ler a Bíblia por ler, simplesmente porque tem que fazer um ano bíblico, mas estudar a Bíblia de maneira profunda, cavar o texto bíblico e abaixo da superfície, me alimentar da palavra para receber os benefícios que só a palavra de Deus pode dar em minha vida.
Abençoa cada mulher que está participando dessa jornada, que a palavra de Deus possa aquecer o coração delas todos os dias, que nenhuma delas saia de casa com o coração frio e que ao chegar no trabalho, na escola, onde for, que as pessoas percebam que ela tem uma vida reavivada pelo poder da palavra diariamente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.